Aqui são as funções que têm transformada de Fourier com suporte compacto. Tá? Então essas funções são chamadas funções de banda limitada. Quando vocês escutarem essa nomenclatura mundo afora, né? Isso aqui nada mais, nada menos do que funções cuja transformada de Fourier tem suporte compacto. Tá? Deixa eu me preocupar um pouquinho mais, por hora, com dimensão 1. Fazer de conta que eu estou em dimensão 1. E eu quero falar um pouquinho para vocês mais sobre esse espaço que eu chamei espaço de Peillet-Wiener. Peillet-Wiener 2π delta vai ser o conjunto das funções f pertencente a L2 da reta, tal que a transformada de Fourier tem suporte no intervalo menos delta, delta. Então são funções cuja transformada de Fourier está suportada no intervalo menos delta, delta. Como a gente vai ver em um minutinho, esse espaço aqui vai ser... ele nasce com funções reais, mas todas as funções nesse espaço aqui, elas têm uma extensão analítica, e de fato esse aqui é um espaço de Hilbert, uma certa norma. Então, deixa eu considerar a situação primeiro. Na verdade, a situação que a gente vai considerar, basta considerar uma situação onde o delta é 1 aqui, né? O delta é meio, vamos botar aqui. Usualmente, por dilatação, você obtém, se você prova um certo resultado para um delta, você obtém para todos os deltas. Tá? Então, vamos considerar uma função cuja transformada de Fourier está suportada no intervalo menos meio, meio. Ora, tem várias coisas aqui que você pode fazer. Então, a primeira coisa que você pode fazer aqui é olhar... de um modo que, revisando um pouquinho do que a gente falou na primeira aula, o teorema de Plancherel aqui vai me dizer que a norma L2 da função na reta é igual à norma L2 da sua transformada de Fourier. Tá? Essa minha transformada de Fourier, ela nasce com suporte no intervalo menos meio, meio. Então, essa integral de menos infinito a infinito nada mais é do que uma integral de menos meio, meio. Tá? Então, eu posso começar aqui com a minha função f qualquer, passar para a transformada de Fourier, para uma função agora que tem integral de menos meio, meio, ou suporte menos meio, meio, vamos fazer uma coisa assim. Tá? E eu posso olhar agora para essa função aqui e fazer de conta, né, que essa transformada de Fourier f chapéu aqui é uma função periódica. Então, eu posso olhar para f chapéu como se fosse, né, como uma função periódica. Tá? De período 1. Função periódica de período 1. Tá? Ela é uma função que só está definida no intervalo menos meio, meio, então faz de conta que ela é uma função periódica se você estendesse ela assim. Tá? E se eu fosse calcular os coeficientes de Fourier dela, então, se eu fosse pegar essa função f chapéu e calcular o coeficiente de Fourier dela no ponto no inteiro n, e aqui deixa eu só fazer assim, calcular o coeficiente de Fourier, mas com respeito à transformada de Fourier inversa, vocês devem imaginar o que é que isso daqui vai dar, né? Seria a integral de menos meio até meio, de quem? Dessa minha função, f chapéu de t, vezes 1 elevado a 2πi tn dt. Tá?
Quando eu boto aqui esse chapéu inverso, quer dizer que eu estou tirando o coeficiente de Fourier com respeito ao mais aqui. Isso aqui dá o quê? Pela inversão de Fourier da minha f, isso aqui deve dar meu f de n. Tá? Então, se você parar para pensar, o nésimo coeficiente de Fourier dessa função f chapéu eu volto para a minha f. Tá? De modo que você tem que a integral, a norma L2 dessa sua função periódica, f chapéu de t, quadrado dt, isso daqui é igual a soma, isso aqui é de novo agora o Plancherel, só que agora a versão periódica. Tá? Isso aqui é a soma dos coeficientes de Fourier dessa função, que é f de n quadrado. Tá? Então você tem essa cadeia de identidades aqui. A norma L2 da f é igual à norma L2 da transformada de Fourier. Essa norma L2 da transformada de Fourier é igual à soma dos f de n ao quadrado. Se você tirar a transformada de Fourier agora da parada, você fica só com a integral de fx ao quadrado é igual à soma dos f de n ao quadrado. Em outras palavras, eu só preciso da f nos inteiros para poder me dar a norma L2 da f. Isso aqui vai ficar claro nesses teoremas de interpolação que eu vou falar para vocês em 2 minutos. Mas o primeiro resultado que eu queria mostrar para vocês hoje, e vai ser o meu objetivo da aula de hoje, fazer com que vocês saiam daqui sabendo esse resultado, pelo menos esse resultado, é entender que esse espaço aqui é um espaço de funções inteiras de tipo exponencial. Tá? Então, deixa eu definir aqui o que é uma função ser inteira de tipo exponencial. Então, dizemos que uma função inteira f de c em c tem tipo exponencial 2π delta se para cada epsilon maior do que zero existe uma constante a epsilon tal que f de z perde para a epsilon elevado a 2π delta mais epsilon módulo de z. Tá? Equivalentemente, você pode dizer se o lim sup, quando z vai para infinito, não é igual que 2π delta. Tá? Mesma coisa. Tá? Então, dizer que uma função tem tipo exponencial, 2π delta, né, é dizer que ela é uma função inteira de ordem 1, ou seja, ela tem um crescimento aqui polinomial com módulo de z, né, e além disso, o coeficiente que está multiplicando o e elevado a z é esse 2π delta moralmente. Né? A função cresce moralmente como e elevado a tipo exponencial vezes z. Ou seja, para todo epsilon que você botar, existe uma constante a epsilon, de modo que isso aqui vale para qualquer z complexo. Tá? Mas prestem atenção nesse fato. Então, ao dizer que é uma função de tipo exponencial, eu já estou dizendo que ela é uma função inteira de ordem 1. Né? E aí todos os resultados de análise complexa que a gente sabe sobre funções inteiras e a ordem de funções inteiras se aplicam aqui. Por exemplo, que os inversos dos zeros elevado a 1 mais epsilon convergem. Tá? É uma função inteira de ordem 1. Mas elevado a uma potência menor do que 1, esses zeros aí não podem podem não convergir. Tudo bem.
Sim. Né? Então, se eu pegar os inversos dos zeros na ordem, mais 1, por exemplo, a soma dos quadrados desses caras converge, né? É isso que eu tô querendo dizer. Tá. E o primeiro teorema que eu queria discutir com vocês hoje é esse. Então vamos falar do teorema de Pellivet. É o seguinte. Uma função, vamos escrever dessa forma, uma função f pertencente a L2 de R tem transformada de Fourier suportada no intervalo menos delta, delta, se e somente se f é a restrição a reais, QTP, né, de uma função inteira de tipo exponencial 2π delta. Tá? Então, a função tem transformada de Fourier suportada no intervalo menos delta, delta, se somente se a restrição ao eixo dos reais de uma função inteira de tipo exponencial 2π delta. Restrição QTP, porque eu só começo com a função L2. Vamos provar esse resultado aqui. Quero provar, vocês ficarem com a prova guardada para vocês. Tá. Tem uma parte que é fácil. Né? É uma parte que é fácil. Então, tem um C e somente C. Vamos fazer aqui a parte da implicação. Se a transformada de Fourier está suportada no intervalo menos delta, delta. Tá. O que acontece aqui é que nesse caso aqui, essa sua função f chapéu, ela nasce no L1, ela nasce no L2, né? Dentro desse intervalo menos delta, delta, que obviamente contém, está contido em L1. Menos delta, delta. Então essa função aqui é integrável. Tá? E eu tenho essa minha inversão de Fourier aqui, onde eu posso escrever f de x como sendo a integral de menos delta da delta é elevado a 2π(x)t f chapéu de t dt. Né? Certamente eu posso considerar essa minha função. Tá? Esquece isso daqui, esquece é igual a f de x. Né? Se essa função nasce em L2, isso aqui está em L1, isso aqui é perfeito, define uma função de x. Essa função de x aqui, obviamente, tem transformada de Fourier f chapéu, então ela tem que coincidir com a minha f QTP em L2, né? Que é transformada de Fourier em isometria em L2. Tá? Então minha f é dada QTP por isso. QTP. Tá? Então já vou modificar a minha f no conjunto de medida nula para ficar igual a isso daqui, TP. Tirar o quê? Né? Porque essa função aqui ela é contínua. Tá? E essa função aqui do lado direito, na função do lado direito, claramente admite uma extensão analítica.
Nomeadamente, se você trocar o x por z, né? Então, a função é z que mapeia menos delta, delta, é elevado a 2π z t, f chapéu de t. Tá? Então, essa é a função aqui, que é uma função inteira, vamos chamar de g de z, ou chamar de fzão de z, se você quiser. Fzão estende a fzinho. Tá? E, além disso, se você quiser, se você chamar o z de x mais iy, você vai ter que f de x mais iy, módulo disso daqui, perde, né, para a integral de menos delta até delta, do módulo disso, então fica elevado a 2πi x mais iy t, chapéu de t, dt. Isso daqui, obviamente, perde para esse cara aqui, no máximo, é elevado a 2π. Eu vou ter aqui, esse x vai ser um fator oscilatório, vai ficar 2πx, vai ficar menos 2πy. O y vai de menos delta até delta, então isso aqui vai no máximo até delta. Desculpa. O t vai no máximo até delta, então vai ficar no máximo delta módulo de y. Fiz a integral de menos delta até delta. F chapéu de t dt. Legal? Isso aqui é uma constante, né? Isso aqui é uma constante dada. Tá? Isso aqui, se você quiser, você pode, como eu estou dizendo, esse L2 está contido em L1, porque você pode usar um Cauchy-Schwarz aqui e voltar para a norma L2 da função, né? Já que o intervalo é compacto. E aqui está aqui o tipo exponencial, elevado a 2π delta módulo de y, que perde, obviamente, para elevado a 2π delta módulo de z. Tá? Então, de fato, você provou que isso aqui se estende a uma função inteira de tipo exponencial. Então, essa é a parte fácil. Agora vamos fazer a parte difícil desse teorema. Vou apagar aqui. Agora essa outra parte. Essa aqui é a parte difícil desse teorema. Ou seja, eu vou começar com uma função, né? Então, seja f, uma função inteira, de tipo exponencial 2π, tá? Eu vou considerar o delta igual a 1. Tome delta igual a 1 por simplicidade. O caso delta geral é dado só por uma dilatação. Se eu provar o resultado para delta igual a 1, eu considero uma dilatação e obtenho o resultado geral. Então, toma uma função tipo exponencial 2π, tal que a sua restrição ao eixo dos reais pertence a L2 da reta, tá? Então, já começo com a hipótese de que a minha função ela é uma função inteira, mas cuja restrição ao eixo dos reais está em L2. Né? Eu quero mostrar que ela tem a transformada de Fourier suportada no intervalo menos 1, 1. Tá? Então, o que é que a gente quer mostrar? Queremos mostrar que suporte de F chapéu está contido, nesse caso aqui, no intervalo menos 1. Tá? Quem é F chapéu nesse caso? Aqui, F chapéu, lembre-se que F chapéu de um certo t, nesse caso aqui, seria a integral de menos infinito até infinito, de f de x elevado a menos 2πxt dx. Né? Só que minha função f, a princípio, ela não é integrável. Né? Então, isso aqui tem que ser entendido como um limite L2. Né? Isso aqui deve ser entendido, né, como o limite L2, né, que em L2 a transformada de Fourier é uma isometria de coisas do tipo, se você aproximar isso daqui por médias
desse tipo. Integral de menos R até R. Essas integrais aqui agora, isso aqui é um número bem definido. Isso aqui converge em L2, né, como função agora de t, para uma certa função, que é a transformada de Fourier, por definição. Né? De fato, aqui eu só estou pegando a função característica de uma bola e multiplicando por f. Só estou usando o fato de que se a f está em L2, função característica de bolas vezes ela está convergindo para f na norma L2. Tá. Nada mais do que isso. Portanto, na transformada de Fourier também está convergindo. Então, essa transformada de Fourier, a gente tem que provar que esse negócio aqui é zero se o t for maior do que 1. Tá. Essa prova aqui, ela é muito interessante. Pelo menos essa prova que eu vou mostrar para vocês, ela pode ser encontrada no livro do Zygmunt, chamado Trigonometric Series. Eu acho particularmente a prova mais bonita desse resultado aqui. No livro do Stein, você vai ver uma outra prova, com a vantagem de que a prova do livro do Stein se estende para uma versão multidimensional desse resultado, que eu vou já mencionar um pouquinho para vocês. Mas vamos pensar um pouquinho e tentar mostrar para vocês o que é que entra na prova desse resultado. Essa prova aqui, ela tem, vamos botar aqui, eu vou dividir em alguns passos, 3 ou 4 passos relevantes. O primeiro passo é você considerar certas integrais sobre raios. Tá? Então, vou fazer o seguinte, considere a seguinte integral. A integral que eu quero considerar é uma integral desse tipo. Uma certa função, vou batizar de g, z, θ, vai ser a integral, gama θ, g de w é elevado a menos 2πwz dw. Tá? Onde essa integral aqui, onde o gama θ é o caminho que vai, onde o argumento de w é menos θ. Ou seja, isto é, o w é ρ é elevado a menos iθ, com 0 menor do que ρ menor do que infinito. Então, estou integrando, desculpa, aqui não é g, quero botar g, eu defini aqui vai ser minha f. Tá? Então, eu quero estar integrando, se você prestar atenção na minha figurinha aqui, vai ser algo do tipo assim. Pega um ângulo θ, pegue o raio menos θ, esse raiozinho amarelo aqui, sai daqui da origem. Tá? Então, esse é o caminho pelo qual eu estou integrando. A função f de w é elevado a menos 2πwz dw, w nessa linha aqui. Define essa função aí. Tá? E a primeira coisa que eu afirmo para vocês aqui é o seguinte. Eu afirmo para vocês que isso daí define uma função boa de z, define uma função inteira, uma função analítica de z em uma certa região. Tá? Então, isso aqui define uma função analítica de z, x mais y, no semi-espaço x cosseno θ mais y seno θ maior do que 1. Vou chamar esse semi-espaço aqui Hθ. Por isso. Em outras palavras, se você pegar o seu θ que você botou para baixo aqui, se você botasse ele para cima, e essa circunferência aqui for a circunferência unitária, isso aqui é esse semiplano aqui tangente nesse lugar. Isso aqui é o meu Hθ. Essa função aqui define uma função analítica nesse lugar. Tá? E o que eu vou provar, de fato, é que simplesmente ela converge, essa integral aí, ela é uniformemente convergente se o z estiver nesse aberto aqui. Tá? Então, se eu pegar um z bem aqui, tome um z tal que isso vale. De fato, se o z pertence a um certo k contido em Hθ, k compacto,
Se tiver um K compactozinho aqui. É só uma questão de você estimar esse troço aqui. Tá? Então, esse troço está dentro da integral, f de w é elevado a menos 2πwz. Tá? Isso daqui perde, né, vamos botar que isso daqui é dado qualquer epsilon maior do que zero, isso daqui é O de epsilon, é Ozão, um Ozão que depende de epsilon, vou escrever dessa forma aqui. Vamos aumentar a notação, vou só dizer que isso aqui é menor ou igual do que a epsilon. Esse primeiro cara perde para e elevado a 2π mais epsilon módulo de w. Tá? E esse segundo aqui, dado epsilon maior do que zero, se eu chamar o w aqui de ρ e elevado a menos i θ, o módulo de w é ρ, né? E esse segundo aqui é e elevado a menos 2π vezes a parte real de w vezes z. Parte real de w vezes z, né? Se o z for x mais y, parte real é x, bem, ρ, está multiplicando, x cosseno θ mais y seno θ. Então aqui fica ρ, x cosseno θ mais y seno θ. Tá? E daí você tira essa condição, né? Que desde que o x cosseno θ mais y seno θ seja maior do que 1, ele vai continuar sendo maior do que 1 mais alguma coisinha, se eu tiver num compacto dentro do meu semiplano, né? E aí eu escolho o epsilon, isso aqui vale para qualquer epsilon, tem uma constante a epsilon, eu escolho um epsilon suficientemente pequeno, de modo que 2π vezes esse trocinho aqui, não tem i aqui, aqui é y. 2π vezes esse trocinho aqui ganha de 2π mais epsilon, né? Se isso aqui ganhar desse cara, esse troço aqui decai exponencialmente na minha variável de integração ρ, que é a variável ao longo do qual estou integrando, raio, né? Tornando essa integral bem definida, né? E uniformemente limitada, uniformemente convergente para qualquer xy nesse compacto. Só vai depender do valor mínimo que esse negócio vai atingir, né? Então eu posso usar então, o teorema de Moreira para poder trocar isso daí e provar que essa função é analítica. Tá legal? Nesse lugar. Então o resultado segue. Do teorema de Moreira. Muito bem. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, o passo 2. Oi. Então, você entendeu essa desigualdade que está aqui? Tá? Se o z pertence a um certo compacto dentro desse semiplano, tá? Essa quantidade de x cosseno θ mais y seno θ vai ser maior que 1 mais alguma coisa. Certo? Você escolhe o epsilon pequeno o suficiente, de modo que esse cara é maior do que 2π vezes esse cara é maior do que 2π mais epsilon. Isso daqui vai ser, então, menor ou igual do que e elevado a, que é essa constante, né? A epsilon é elevado a menos um certo c vezes ρ. Com esse c uniformemente nesse compacto K. Tá? O que torna essa integral convergente, que essa integral é uma integral na linha, né? Então, se você vai estar integrando uma coisa que em valor absoluto perde para e elevado a menos c ρ, ρ de zero a infinito, isso aqui é integrável. Né? E o modo como você verifica que uma função que é contínua é analítica é se você pegasse essa integral aqui e tentasse integrar ela num triângulozinho dentro da região. Esse é o teorema de Moreira. E essa integral deveria dar zero. Tudo isso aqui é só para justificar porque que você pode trocar as integrais. Essa integral aqui, esse fator perde para um exponencial, né? E aqui é uma integral no compacto. Então você pode trocar essas integrais. Quando você trocar, a integral de dentro é zero, porque essa função aqui é analítica em z. Então, tá?
Geralmente as pessoas nem dizem, nem mencionam o teorema de Moreira, mencionam só que como essa integral é uniformemente convergente numa região, então o negócio define uma função analítica, mas é sempre esse que está por trás. Muito bem. Está claro? O passo 2 é você observar que se você pegar dois ângulos, vamos botar aqui 0 menor do que θ' menos θ duas linhas menor do que π, então G de Z θ' e G de Z θ duas linhas, elas coincidem, são a mesma função em Z pertencente à interseção H θ', H θ duas linhas. Tá? Então, a figura agora é mais ou menos assim. É você pegar, por exemplo, estou pegando aqui um θ'. Por simplicidade, vou pegar aqui meu θ duas linhas como sendo esse. Então, tá aqui os dois raios. Eu defini duas funções de Z. A primeira existe aqui, Hθ. A segunda existe aqui, Hθ'. Eu estou dizendo que nessa região que está nos dois hiperplanos, essas funções devem coincidir. Tá? Então, isso aqui não é nada absurdo de verificar. De fato, se o Z pertence a essa interseção, vou pegar um pontinho Z que está bem aqui. O que você faz é o seguinte, eu afirmo para vocês e deixo vocês verificarem que isso aqui implica que o Z está em qualquer Hθ, θ entre θ' e θ duas linhas, ou seja, se ele está à direita do semiplano que é tangente, aqui no θ, linha, e aqui no θ duas linhas, então ele vai estar à direita de qualquer plano tangente aqui no meio. Tá? Deixo para vocês verificarem esse fato aqui. Em outras palavras, né? Se x cosseno θ' mais y seno θ' maior do que 1 para θ' e θ duas linhas, então isso aqui vale para qualquer θ intermediário. Essa é a primeira coisa, né? E a segunda é que, de fato, existe uma certa bolinha ao redor de Z, existe uma certa... Na verdade, não só o Z está em todos esses semiplanos, mas existe uma certa bolinha de raio R ao redor de Z que está contida em todos esses semiplanos, né? Uma certa bolinha aqui ao redor de Z que está contida em todos esses semiplanos. Também só um argumento por compacidade, né? Se não existisse uma bolinha, como eu estou variando os meus semiplanos num lugar compacto, em algum lugar eu ia atingir o Z, o que eu não posso. Né? O que isso aqui me ajuda? Porque, olha, o que eu estou falando para vocês é que, essencialmente, essa exponencial que eu consegui, esse decaimento exponencial que eu consegui aqui no quadro anterior, era simplesmente uma coisa que dependia do menor valor desse troço, x cosseno θ mais y seno θ, se eu tivesse uma pequena bolinha aqui. Né? Mas isso nada mais é do que a distância para essa reta aqui. Tá? Então, desde que essa menor distância, se eu tivesse na minha bolinha, fosse ainda positiva, eu ganhava. Tá? O que acontece aqui é que, como eu tenho uma bolinha ao redor do Z que está em todos esses semi-espaços, existe né, pelo argumento anterior, mesma coisa do slide anterior, existe um C universal, existe um C aqui que só depende do Z, tal que esse troço aqui perde para E elevado a CZ. Constante E elevado a C
menos C ρ. Qualquer W, ρ elevado a menos I θ. E qualquer um desses θ entre θ' e θ duas linhas. Certo? E a única coisa que a gente quer provar, aí o resultado segue da fórmula integral de Cauchy, tá? O resultado aqui segue, então, do teorema de Cauchy, essencialmente porque eu estou integrando aqui nesse raio, eu queria passar a integração para esse raio, e eu vou fazer isso conectando por um caminho circular. Tá? Então, a integral nesse caminho circular aqui, dessa função analítica em Z, dessa função aqui, né? Em W, desculpa, dessa função analítica em W aqui. Essa integral nesse caminho circular é zero. Né? Então, a integral nessa reta, como a integral aqui nesse pedacinho aqui é pequena por causa disso, né? Que nesse pedacinho no raio ρ, esse negócio se perde para 1 elevado a menos C ρ, com C universal entre θ' e θ duas linhas. Então, esse pedaço aqui é suficientemente pequeno. Quando eu mando para o limite, essa integral sobre essa linha é igual a integral sobre essa linha. Né? Nada mais é do que dizer que essas duas funções coincidem. Tudo bem. Então, essa é a segunda observação. A terceira observação é você olhar. Note que nessa prova, até o momento, eu não usei ainda em lugar nenhum que a minha função, quando restrita à reta, estava em L2. Eu só usei que ela tinha tipo exponencial 2π, né? Para poder fazer isso daqui. Se você estiver trabalhando com 2π delta, onde tem esse 1 vai virar delta. Então agora chegou o momento de eu usar de fato que ela tem esse decaimento adicional na reta. E você faz isso. Agora eu quero dar um olhar especial para a minha função g, z no ângulo 0, eu vou chamar de G0 de z, e para a função g, z no ângulo π, que eu vou chamar aqui de G1 de z. São duas funções especiais, quando esse ângulo θ é 0 e quando esse ângulo θ é π. Tá? Então, quando esse ângulo aqui era 0, ou seja, eu defini a minha função aqui como sendo, esse aqui é o meu semiplano H0, do jeito que eu defini ali. O ângulo é 0, 0 para baixo, 0 para cima, reta tangente, está aqui meu semiplano H0. Tá? E essa G0 aqui, se eu quiser escrever a minha integral, ela vai ser a integral sobre essa reta, né? Ou seja, W é igual a ρ, integral de 0 a infinito, f de, vamos botar aqui ρ para manter a notação, é elevado a menos 2π ρz d ρ. Tá? Só de 0 a infinito. Agora eu afirmo note que esse semiplano aqui, H0, era o semiplano onde era o semiplano de z igual a x mais i e y, onde a parte real, né, o x era maior do que 1. Certamente a gente já provou que essa função é analítica aqui à direita, do 1. Né? A minha afirmação é que essa função aqui ela é, de fato, analítica no semiplano maior, né, que é semiplano onde x é maior do que 0. Ou seja, ela é analítica não só à direita do 1, mas à direita do 0. Tá? De fato, se z é igual a x mais y está preso num compacto contido inteiramente à direita do 0, real de z maior do que 0, tá? Então, se o z está num certo lugarzinho aqui, à direita do 0, então o x vai ser pelo menos um certo pequeno epsilon, e aí eu vou pegar essa integral aqui e vou usar Cauchy-Schwarz para poder fazer aparecer a f quadrada. Tá? Então essa integral aqui em módulo, integral 0 a infinito de f de ρ
E elevado a menos 2 π ρ z d ρ. O que acontece é que ela perde para a integral de f de ρ quadrado, zero a infinito, vezes a integral desse troço, né? Agora esse troço aqui, o z aqui tem uma partezinha real, que é pelo menos epsilon, então fica e elevado a menos 4 π ρ epsilon d ρ Cauchy-Schwarz. Quadrado do primeiro, quadrado do segundo, né? E esse troço aqui agora, se todos a parte real nesse compactozinho K é maior do que epsilon, isso daqui é uniforme nesse compacto K, né? Então, de novo, mesmo argumento, essa integral aqui perde uniformemente para todo z nesse compacto K para esse valor, que é um número fixo. Então, eu posso invocar o teorema de Moreira e usar o Fubini para trocar as integrais e garantir, então, que ela é analítica à direita do zero. Tá legal? Então, foi aqui que eu usei que ela é L2, pela primeira vez, né? Para provar que ela não é só analítica aqui, quer dizer, o meu tipo exponencial me dá que ela era analítica à direita do 1, mas esse decaimento adicional me dá que ela é analítica à direita do zero. De modo análogo, se você considerasse a função gzπ, essa função g1, ela seria analítica aqui à esquerda, h1, o hπ, desculpa, seria para cá, né? Ela seria analítica à esquerda do menos 1, e esse mesmo argumento aqui prova que ela é analítica, na verdade, à esquerda do zero. De modo análogo, g1 de z, que é essa função g de zπ, ela é analítica em um semiplano real de z menor do que zero. Tá legal? Observe ainda o seguinte. Então, eu tenho uma função que é analítica à direita do zero e uma função que é analítica à esquerda do zero. Eu não pude dizer nada ainda a respeito da reta igual a zero, e ali eu não tenho informação. Tá? Eu tenho uma função que é analítica no aberto à direita do zero, no aberto, parte real menor do que zero. Antes da gente mudar, observe ainda que G0, essa função aqui, e G1, na verdade, elas são continuações analíticas uma da outra através da semirreta daqui para cima, da semirreta, vamos botar aqui y, que é a parte real, né? Maior do que 1 ou y menor do que menos 1. Né? E x igual a 0. E para isso, né, elas são continuações analíticas uma da outra se você passar por cima dessa reta aqui, ou dessa semirreta aqui. Acima do 1 ou abaixo do menos 1. Né? Para ver isso, você vai compará-las, por exemplo, com a função g, né? Você tem a função g0, a função gπ, você vai comparar com a função gz, π sobre 2. Metade, vamos chamar essa função aqui de g2. Tem a g0, a g1, aqui é g2. Né? Então, a gente já viu que essa função g2 aqui era quando eu vou só até a metade, π sobre 2, ela é uma função que é analítica aqui. Tá? Eu já vi que duas dessas funções g, z, θ, elas são iguais onde os semiplanos se intersectam. No caso aqui, os meus semiplanos não se intersectavam, eram disjuntos. Então, para compará-los, eu vou intersectá-los com alguma coisa que intersecta os dois. No caso aqui, esse semiplano aqui. Então, essa função g0, ela coincide com essa verde no lugar onde elas se intersectam, que a princípio era aqui. Como a g0 tem uma extensão analítica até a direita do zero, então ela vai até aqui.
Tá? Então, a G0 é igual a G2 até nessa parte aqui de cima. Do mesmo modo, a G1 ela é igual a essa G2, essa parte aqui. Como a G1 tem uma extensão analítica até o zero, ela é igual a essa G2 aqui. Né? Então, fica uma função que é igual aqui e aqui, mas essa G1 é analítica nesse lugar. Então, ou seja, esse semiplano superior, a G0 e a G1, elas são ambas continuações analíticas uma da outra. Tá? Mesma coisa por baixo. Muito bem. Passo 3 era esse. E o último passo é a conclusão. Passo 4. Conclusão. Como é que a gente vai agora concluir? Então, essa minha função, que eu chamei de G0, no ponto x mais y, quem que ela é? G0 de x mais y, está escrito aqui, né? Trocar o z por x mais y, então é integral de 0 a infinito, de f de ρ, e elevado a menos 2π a ρ x mais y d ρ. É igual a isso. Deixa eu escrever essa função agora de uma forma um pouquinho mais esperta. Eu vou escrever ela assim. 2π menos 2 ρx menos 2πi ρy d ρ. Tá? Então, isso daqui, se você tiver parado no x, parei meu x, isso aqui é a transformada de Fourier de uma certa função, nomeadamente essa, no ponto y. Tá? Então, isso daqui é a transformada de Fourier da função. Bora botar aqui, função característica de ρ maior do que zero, só porque a integral de 0 é infinito, vezes f, vezes e elevado a menos 2π ρx, né? Vou botar aqui f de ρ, blá, blá, blá. Essa função aqui, transformada de Fourier dela no ponto y. Todo mundo concorda? Agora, né? Quando o x aqui é positivo, né? Se o x é positivo, isso aqui vale, né? Que essa função era definida para x positivo. Quando o x ele vai para zero pela direita, essa função aqui, função característica onde o ρ maior ou igual que zero, vezes f, vezes e elevado a menos 2π ρx, isso daqui vai convergir para essa função característica quando ρ maior ou igual que zero vezes f. Em L2. Tá? Como função de ρ. Tá? De fato, como é que eu provo que uma certa função de ρ converge para uma outra função de ρ quando o x é o meu parâmetro que vai para zero, a norma L2? Eu pego a diferença e faço o quadrado. Né? Então, qual é o quadrado da diferença aqui? Essa aqui é só para dizer que eu estou só integrando de 0 a infinito. E aqui eu vou ter f de ρ ao quadrado. E aqui 1 menos isso. Então, 1 menos é elevado a menos 2π ρx ao quadrado. D ρ. Esse troço aqui ele vai claramente para zero. Quando o x vai para zero. Por quê? Porque f é quadrado integrável. Isso aqui é dominado por 2. E pelo teorema da convergência dominada, quando o x vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, isso aqui é o teorema da convergência dominada. Então, esse cara vai para esse em L2. Portanto, a transformada de Fourier desse cara vai para a transformada de Fourier desse em L2. Portanto, ρ maior ou igual que zero, vezes f, vezes e elevado a menos 2π ρx. Transformada de Fourier desse cara vai, na norma L2, para a transformada de Fourier dessa função. Tá legal? Agora vamos fazer a mesma coisa para o outro lado.
a G1 de x mais y, quando você abrir aqui a conta, na G1, ela vai dar menos a integral de menos infinito até zero, de f de ρ, é elevado a menos 2 π ρ a x aqui é negativo. Isso aqui vai dar isso. Tá? É só fazer a conta ali, né? Vamos ver. Então, o meu ρ naquele caso ali, ela é... Eu estou integrando a integral de zero. A integral é nesse gama teta, né? fw é elevado a menos 2 πwz dw. Meu w aqui é... Sempre era ρ é elevado a menos i teta. No caso aqui, o teta é π, então é menos ρ. Então, eu vou trocar o w aqui por... Vai de 0 a infinito, menos ρ, menos ρ, menos ρ. Né? E aqui eu vou trocar o menos ρ por ρ, então vai ficar 0 a menos infinito. F de ρ é menos 2π ρz. E aqui fica dρ. Aí eu tenho que trocar esses limites de integração. Vai ficar então menos infinito até zero. Menos 2π ρ negativo. Então fica menos 2π ρx, então o ρ negativo e o x negativo, isso aqui vai dar positivo, tá certo. 2πy. Então, isso aqui dá igual a isso. Observe que tem um menos aqui na frente. Faço o mesmo argumento. Tá? Mesmo jeito, esses caras aqui. Agora o x, quando o x estiver indo para zero, pela esquerda, né? Esses caras aqui estão tendendo a 1. Então, essa função aqui, função característica, onde o ρ menor ou igual que zero, vezes f, vezes e elevado a menos 2π ρx, está tendendo em L2 para a função característica, onde o ρ menor ou igual que zero, vezes f. E, portanto, a sua transformada de Fourier, que é esse troço aqui, está tendendo em L2 para a transformada de Fourier desse troço. Tá? Tem sempre o menos aqui. Menos isso, menos para isso, menos para isso, menos para isso. Daí, finalmente, você chega à conclusão seguinte, que G0 de x mais IY. No final, eu quero fazer aparecer a transformada de Fourier da f. Tá? Então, nada mais natural do que eu pego, aqui apareceu a transformada de Fourier da f, a função característica do ρ maior do que zero, aqui a função característica do ρ menor do que zero, mas tem um sinal. Então, eu tenho que considerar G0 menos G1 de x mais IY. Né? Isso daqui vai tender para transformada de Fourier da f em L2. Tá? Só que o meu x aqui era um parâmetro que vinha para zero pela direita, meu x aqui era um parâmetro que vinha para zero pela esquerda. Tá? Então a única coisa que eu tenho que fazer aqui, só para deixar o x tendendo a zero pela direita, é eu trocar aqui por menos x. Tá? Então, agora, se o x é um parâmetro que vai para zero pela direita, esse troço aqui eu já vi que está tendendo a isso, na norma L2, menos esse troço aqui está tendendo a mais isso na norma L2, quando eu somo os dois, dá só a transformada de Fourier da f. Tá? Mas observe que se o y é maior do que 1, o módulo de y é maior do que 1, se o y é maior do que 1, o y é menor do que menos 1, esse troço aqui, né, quando o x está tendendo a zero,
G0 de x mais y menos G1 de menos x mais y. Se o x está tendendo a zero, esses dois caras aqui estão tendendo a G0 de y menos G1 de y, que dá zero, porque a G0 e a G1, elas coincidem aqui desde que eu esteja acima do 1, abaixo do menos 1. Então isso aqui vai para zero, quando x vai para zero, pontualmente. Para qualquer y maior do que 1. Tá? Então essa sequência aqui, quando x vai para zero pela direita, vai para zero pontualmente. Quando x vai para zero pela direita, vai para f chapéu na norma L2. Bem, se é um limite L2, tem uma subsequência que converge pontual. Então f chapéu subsequência que converge pontual QTP, né? Então f chapéu é igual a zero QTP. Era isso que eu queria provar. Isso aqui implica que f chapéu é igual a zero QTP em y maior do que 1. Essa é a prova. Então pronto, vocês saem da aula de hoje sabendo um dos meus resultados favoritos em análise, que é esse teorema de Pelley-Wiener. Uma função inteira tem tipo exponencial 2π, se só se, e a restrição é L2 da reta, se ela tem a transformada de Fourier com suporte compacto. Todo mundo aprendeu isso aqui? Muito bem. Quem for fazer exame de análise, pergunta isso aqui para vocês. Só a título de curiosidade, um dos autores desse teorema, o Paley, o Raymond Paley, para quem não conhece, e para vocês ficarem desestimulados com a vida, ele morreu aos 24 anos de idade. Então tudo isso que ele fez, e muitas outras coisas que vocês forem estudar análise, essa teoria de Littlewood-Paley e outras coisas, né? O cara fez antes dos 25 anos de idade. Ele morreu esquiando lá no Canadá, numa cidade chamada Banff, que hoje tem um centro de conferências de matemática. Assim como tem o Oberwolf aqui na Alemanha, tem umas cidades que tem um centro de conferência. Lá em Banff, no Canadá, tem um centro de matemática, um centro de conferências. E se vocês algum dia, quando algum dia vocês forem para uma conferência lá, que eu tenho certeza que todo mundo algum dia vai lá, vocês vão lá no cemitério, que fica a 5 minutos de caminhada, e bater uma foto lá na tumba do Paley. Eu fui lá, eu mostro a foto para vocês a próxima vez, se alguém quiser ver. Quando eu der uma palestra, eu bati uma foto. Então o cara não era só bom matemático, como era fã de esportes radicais. Que legal, né? Muito bem. Então, nessa meia hora que falta, eu vou levar a discussão agora um pouquinho para... Eu queria fazer 2 notas a respeito desse teorema. Notas. A primeira nota é o que acontece nesse teorema aqui com a versão de várias variáveis. Então, uma versão multidimensional. Você pode pensar numa versão multidimensional desse resultado. E a coisa que muda aqui é onde é que você vai botar o suporte da sua função, né? Porque aqui você dizer que o suporte é um intervalo ao redor da origem, um intervalo de menos 1, 1, ou menos meio até meio, qual é o análogo disso no plano? Né? Você pode pensar que o análogo disso no plano é uma bola centrada na origem. Outra pessoa pode não gostar de bola e achar que é um quadrado centrado na origem. Na verdade, tudo isso faz sentido. Né? Agora você vai substituir essa noção do intervalo centrado na origem por um certo conjunto convexo simétrico ao redor da origem. Tá? Então, essa versão multidimensional, você começa, seja K, um conjunto convexo, simétrico e aberto, vamos botar assim, contendo a origem, né? Chamado de, vocês vão ver na literatura, de symmetric body, symmetric convex body, né? Então vamos assumir que ele é convexo, simétrico e aberto, contendo a origem. Na verdade, não aberto, né? Mas simétrico, contendo a origem. Se você quiser compacto,
pode pensar que ele é compacto com uma bola aberta ao redor do zero. Isso foi isso que eu quero dizer, né? Compacto, contendo zero, e na verdade contendo, de fato, contendo uma bola aberta ao redor do zero. Então, posso pensar em conjuntos compactos, só que contendo uma bola aberta, uma bolinha aberta ao redor do zero. Esse é o meu convex body. Então, para prosseguir e formular esse teorema numa versão de várias variáveis, vocês precisam ter a noção do que é o conjunto polar desse cara. Tá? Então, esse cara aqui, a princípio, vai poder ser a bola euclidiana, vai poder ser o cubo. Tá? O conjunto que eu vou chamar de K estrela, né? Esse aqui é o conjunto chamado conjunto convexo polar, vai ser o conjunto dos X eu estou aqui trabalhando em RD, tá? Então aqui eu estou trabalhando em RD, tal que X escalar Y é menor ou igual que 1 para qualquer Y pertencente a K. Então o conjunto dos caras cujo produto escalar é menor ou igual que 1 para qualquer Y pertencente a K. Fica como exercício para vocês verificarem que K estrela é um conjunto convexo, simétrico, compacto, contendo uma bola ao redor da origem, e K estrela dá o K. Eu volto. Toda vez que você usar essa notação estrela para alguma coisa, se você aplicar estrela, você é bom voltar para o K, porque senão essa notação não presta. Tá? Toda vez, a maioria das vezes você usa estrela na literatura com esse propósito. Estou brincando, viu, gente? Só brincadeira. E aqui a ideia é a seguinte, né? Você vai partir para uma função que você quer entender e dizer que uma função que está em RD e que tem a transformada de Fourier suportada em K, ela pode ser estendida a uma função de várias variáveis complexas com um certo crescimento. Então vamos tentar trabalhar no que seria a versão do teorema e chegar à conclusão. Então seja uma F pertencente a L2 de RD, tal que a suporte da transformada de Fourier esteja contido nesse convexo K. Se o suporte da transformada de Fourier está contido no convexo K, é porque a tua função f de x ela é igual a integral em K de f chapéu de t elevado a menos 2pi xt dt. Né? Aqui o xt é o produto escalar, x está em RD e dt também está em RD. Né? Então, isso aqui são vetores, se você quiser. Tá? E do mesmo jeito, tu gostaria de trocar esse x aqui, que é um x1, x2, xd, tu gostaria de trocar por uma variável complexa z. Né? Então, aqui tu fica, a extensão, nesse caso, seria f de z, vamos dizer um vetor complexo, seria igual a integral em K de f chapéu de t elevado a menos 2pi zt dt. Se você quiser. Vou botar aqui tudo vetorzinho aqui para ficar claro. Tá? Então isso daqui define uma função de várias variáveis complexas. Z1, Z2, ZD, uma função de várias variáveis complexas, que é analítica em cada uma das variáveis, ou seja, para eu dizer que uma função é analítica de várias variáveis complexas, quer dizer, parando todas as variáveis menos 1, ela é analítica naquela variável que sobra, isso aqui é claro da definição e do teorema de Moreira. Tá? E você tem ainda uma cota superior no crescimento dela, f de z, módulo perde para, de novo, aí aqui você tem que ter um pouco de cuidado, porque isso aqui perde para a integral em K, f chapéu de t, vezes o módulo de e elevado a menos 2pi z t dt, e aqui eu vou tirar exatamente
vai ficar E elevado a 2π vezes o supremo de Z vezes T, se você quiser, o módulo de Z vezes T, se você quiser, com T pertencente ao K, vezes a integral. Perde para isso. Na verdade, perde até para o supremo só dos... Se cada Z for xi mais yi mais cj for xj mais yj, vai perder só para... Basta considerar a parte imaginária aqui. Supremo de y vezes t. Tá? Mas é isso aqui que você troca pela norma. Tá? Você define... Tá? Agora volte um pouquinho para cá, para a discussão aqui no mundo real. Né? Se eu quiser definir uma norma, né? Esse convexo, simétrico, compacto, contendo a origem, contendo uma bola aberta ao redor da origem, ele é a bola unitária, todo o conjunto dessa forma é a bola unitária com respeito a alguma norma. Todas as normas no RD são equivalentes. Né? As bolas unitárias são convexas e um conjunto que é a bola unitária com respeito a alguma norma tem essas propriedades e reciprocamente também falando. Né? Então você pode definir a norma K de um vetor X como sendo o supremo de X vezes escalar Y com Y pertencente ao K polar. Essa é a definição. Tá? E aí você define também Z, né? Um vetor com a norma K, se você definir dessa forma, o supremo, onde Y pertence ao K polar, de Z, se quiser, de módulo de Z1, Y1 mais Z2, Y2 mais ZD, YD. Tá? Isso aqui é que estende essa norma para os complexos. Tá? Nesse caso aqui, então, essa função ela fica perdendo para E elevado a 2π vezes a norma do Z com respeito... Aqui eu estou pegando vetores em K, então isso aqui fica com respeito a K estrela vezes uma certa constante, né? Essa aqui é uma constante. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se uma função ela é L2 em R tem suposta transformada de Fourier contido no compacto convexo simétrico K, então ela tem tipo exponencial, de acordo com essa definição, com respeito à norma K estrela. Tá? Então, vou botar aqui que é uma função que pertence ao epsilon e K estrela. Esse aqui é o conjunto das funções de várias variáveis complexas que tem tipo exponencial com respeito a essa norma K estrela. Tá? Então, é claro que K e K estrela, por exemplo, se você pegar a bola euclidiana, K é igual a K estrela, que é igual a bola. Então, não faz diferença. Mas se você pegar um quadrado, o quadrado dual dele vai ser o losango. Né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando você passar, então, o suposto da transformada de Fourier, tem a relação com o tipo exponencial, se você passar aqui para o dual. Tá? O que a gente acabou de provar, de novo, foi a parte fácil do teorema. A parte fácil, assumir que a função de transformada de Fourier é suportada nesse convexo, provar que ele estende para uma função de várias variáveis complexas com essa limitação. A recíproca é mais difícil. Assuma que uma função de várias variáveis complexas tem essa limitação aqui e a restrição ao RD é L2, então provar que a transformada de Fourier está suportada no dual daquele convexo ali. Né? Essa é a parte difícil. Eu vou deixar vocês darem uma olhada no livro do Stein para a prova da outra parte, tá? Mais difícil. Para a prova da volta. A recíproca. Mas isso aqui é uma versão do teorema de Pelevini para várias variáveis. Na verdade, esse teorema ainda tem outras variações. Tem variações com distribuições, tá, que podem ser, dependendo da sua aplicação, da aplicação que você tiver em mente, pode ser até mais conveniente. Tá?
Se você quiser pensar na transformada de Fourier, não como transformada de Fourier de funções L2, mas transformada de Fourier mesmo, como distribuições temperadas. Essa é a primeira nota. Outros resultados que são paralelos a esse, que eu acho que também são importantes de serem mencionados, são os seguintes teoremas. Esses teoremas de Plancherel e Polya. E aqui eu vou anunciar dois desses resultados que eu acho importante vocês lembrarem. O primeiro é para sequências que são ecoespaçadas. Então, deixa eu botar esse 2.1. Resultado do seguinte tipo. Se f é uma função, vamos botar aqui f, de C em C, é uma função inteira de tipo exponencial 2π delta. Pega uma função inteira de tipo exponencial 2π delta, tal que sua restrição, vou botar aqui f, restrita aos reais, sua restrição aos reais, pertence a um certo LP da reta, e aqui eu estou me permitindo que o P seja algo entre 1 e infinito, por exemplo, 2. Né? Pega uma função tipo exponencial, cuja restrição aos reais está em algum LP. E, se eu pegar números lambda-m, uma sequência de números lambda-m indexadas pelos inteiros, de modo que lambda-m menos lambda-n estão sempre maiores ou iguais que uma certa distância delta. Pega uma sequência de números ecoespaçados. Tá? Esses lambda-m são números, uma sequência de números reais. Tem um certo espaçamento. Tá? Nessas condições, a soma de f avaliada nesses lambda-m's elevado a p perde para uma certa constante, que aqui depende de deltazinho, deltazão e p, vezes a integral de f. Fzinho aqui, né? Tá? Então, se você me dá o tipo exponencial delta, me dá o espaçamento dos números, deltazão, me dá um P, esse lado aqui está fixado. Qualquer sequência, qualquer sampling que você fizer com alguma sequência, as somas dos números elevado a P vai estar sempre limitado por cima por essa quantidade aqui. A gente já viu um exemplo disso no caso do P igual a 2, quando eu pegava os lambda-m's como sendo os inteiros. Na verdade, a soma dos quadrados de f de m dava, na verdade, igual à norma L2 da f. Né? Mas, em geral, eu posso esculhambar minha sequência aqui do jeito que eu quiser, mantendo certo espaçamento, né? E eu vou estar sempre com essa limitação. Tá? A prova desse resultado não é exatamente fácil, mas ela começa por usar a propriedade de que uma função complexa, o módulo dela é subharmônica. Então, você pega o módulo de f de lambda n, bota uma certa quadradinho ao redor dele, começa a transformar isso. Isso aqui perde para a média, e aí você vai tentando fazer isso aqui, comparar com isso daqui. Tá? Todo esse material aqui eu escrevi, eu dei parte disso aqui, deve estar gravado nas aulas quando eu dei o curso de análise harmônica da vez passada, e pode estar também em certas notas de aula que eu fiz para um mini curso que eu dei numa conferência, deve estar no meu site também, umas notas de aula que tem lá. Mini curso do Enama. Esse é um. E o outro resultado é um resultado para as derivadas. Né? Então, se você tem, de novo, f, uma função de c em c, né, inteira, de tipo exponencial 2π delta, com f restrito a r pertencente a algum LP, 1 menor ou igual que p, menor ou igual que infinito, aqui até eu vou botar infinito também. Claramente esse resultado aqui de cima vale quando p igual a infinito,
desde que você tire a norma LP mesmo, né? 1 sobre P aqui, 1 sobre P aqui, ou seja, a norma LP da sequência perde para a norma LP da função. Quando P é infinito, ou seja, o supremo da sequência, obviamente, perde para o supremo da função. É claro, porque a sequência é uma sequência de pontos da função e a função é contínua. Tá? Então, se eu pegar uma função inteira tipo exponencial 2πδ, com a restrição em LP da reta, para algum P entre 1 e infinito, então a derivada dela tem as mesmas propriedades. Então, F' tem as mesmas propriedades. Nomeadamente, F' é uma função inteira de tipo exponencial 2πδ e sua restrição à reta pertence ao LP. Né? E ainda, a norma integral de F' de x elevado a p dx elevado a 1 sobre p perde para uma certa constante, que só depende de P e delta, vezes a norma da F. Tá? O caso P igual ao infinito disso daqui é conhecido como desigualdade de Bernstein. E o caso geral, até onde eu sei, é devido à Plancherel-Pauli. Tá? Se você tiver no caso P igual a 2, isso aqui não é de forma alguma surpreendente, né? Porque, assim, a desigualdade é que é o surpreendente, mas se você pegar uma função que tem tipo exponencial 2πδ, e está em L2 da reta, então eu sei que ela é dada, sei que a transformada de Fourier dela está suportada em menos delta pelo P-Wiener e ela é dada dessa forma, pela inversão de Fourier, né? Então eu só simplesmente derivo aqui a filhinha de x, vai ser integral de menos delta de f chapéu de t, aqui vai ficar 2πt elevado a 2πxt dt. Então está aqui a nova transformada, isso aqui prova que a transformada de Fourier dessa função f' é essa função aqui, f chapéu vezes 2πt no intervalo menos delta. Então ela já nasce com suporte menos delta, portanto essa função aqui já é de tipo exponencial 2πδ, né? E se f chapéu é L2, f chapéu vezes uma coisa limitada também continua sendo L2, e essa função fica sendo L2 na reta. Tá? E aqui a coisa mais legal é você encontrar a constante mesmo, que limita. No caso aqui dá até para, como t perde para delta, você encontra a constante 2πδ. Pode passar essa constante aqui para fora. Né? No caso geral, um pouquinho mais complicado, mas isso aqui vale também para qualquer p. Beleza? Muito bem. Tem uma opção de ter mais 5 minutos, mas acho que vou deixar para falar então. Na próxima aula, eu queria vou falar um pouquinho sobre ainda sobre funções de banda limitada, mas a partir de interpolação, como é que você recupera uma função de banda limitada sabendo alguns valores. E por que é que eu estou tentando fazer isso? Eu estou tentando, ao longo dessas primeiras aulas, dar todo, digamos assim, deixar o background uniforme aqui. Eu sei que algumas pessoas já viram isso. Peço desculpas mais uma vez. Né? Mas depois que eu deixar isso tudo uniforme, isso aqui vai fazer um pouco mais de sentido. Por que que eu estou fazendo isso? Para mostrar que isso daqui seria o primeiro lugar onde você poderia procurar funções especiais quando você estivesse querendo resolver esses problemas extremais, por exemplo, relacionados ao sphere packing, né? Mas a gente vai ver que essas funções aqui não servem, né? Mas o importante é ver por que elas não servem e como é que a gente traça um paralelo dessas novas descobertas que servem com essas coisas que vieram um pouquinho antes, né? Porque isso daqui vai liberar para a gente várias questões que hoje podem ser consideradas, porque a gente sabe respostas para questões desse tipo aqui no ambiente de funções de banda limitada, né? Então, tudo que você sabe agora, né, para funções de banda limitada, você pode se perguntar se valeria nesse contexto dessa nova interpolação
essas novas técnicas de interpolação que foram descobertas agora. Vou discutir um pouquinho mais na próxima aula disso daqui. Muito bem, vamos continuar na sexta, então.